Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção, em seguida a explicação, né? E a explicação da atividade, tá bom? Vamos lá, a correção da página 284. A primeira questão, que pede pra gente escrever a letra F ao lado das imagens que representam os pontos de referência da casa de Felipe em relação ao caminho da escola, e C para os pontos de referência do Cauã, que o Cauã observa, do caminho da sua casa até a escola. Aí aqui a gente tem um posto de combustível, né? Então, o posto de combustível, ele pertence aqui a... está mais para pertencer à zona urbana, né? E aqui é um ponto de referência do Felipe, então você vai colocar F. Aqui do ladinho a gente tem a ponte, pertence mais à zona rural. E aqui a gente tem um ponto de referência do Cauã, então você vai colocar um C. Aqui abaixo a gente tem a escola, né? E aqui é a escola do Cauã, então você vai colocar um C aqui. Aqui do lado a gente tem o supermercado, que é o ponto de referência do Felipe, então você vai colocar um F. Aqui abaixo você tem o pasto, né, o ponto de referência do Cauã, então você vai colocar um C. E aqui do lado você tem a padaria, que é o ponto de referência do Felipe, você vai colocar um F. Bom, a gente viu, né, anteriormente, como a gente pode localizar o endereço através de pontos de referência, né? Usando pontos de referência, como foi o caso do Felipe e do Cauã, que eles utilizaram pontos de referência para estarem nos orientando a chegar ao destino, no caso da casa deles até a escola, utilizando os pontos de referência. Mas a gente pode encontrar um lugar, né, pelo endereço, que seria a localização pelo endereço. E o que seria a localização pelo endereço? Além dos pontos de referência que a gente pode usar, a gente pode localizar esse lugar, né, por meio do nome da rua, da avenida, o número da casa, o nome do bairro, do município, até do estado e o número do CEP. Então, a localização pelo endereço, ela pode conter, né, contém informações como o nome da rua, ou da avenida, ou da estrada, ou da quadra, né? O número da casa, o nome do bairro, o nome do município e do estado. E também o CEP. E o que é o CEP? O CEP é o Código Postal de Endereçamento, né? O Código de Endereçamento Postal. Ele foi criado para facilitar a localização para a distribuição de entregas de mercadorias, e ele foi criado pelos Correios em maio de 1971. Cada cidade tem o seu código postal, tá? E ele contém, formado por números, né? Então, ele contém 8 dígitos. Então, o código postal, ele ajuda na distribuição, na entrega, né? Não só na localização em si, mas facilita para a entrega dos correios, né? Na distribuição de mercadorias. Cada cidade tem seu código postal e ele é composto por 8 algarismos, ok? Então, esse aqui são alguns pontos, tá? Para que a gente possa estar se localizando pelo endereço. Você pode ter o nome da rua da pessoa ou da avenida, se ela morar em uma avenida. Você pode ter o número da casa, né? O nome do bairro, o nome do município que a pessoa mora e o nome do estado. Por exemplo, ó, o nome da rua. O nome da minha rua é Luiz Teodoro, tá? O número da construção
O número da minha casa é 418. O nome do bairro. O nome do meu bairro é Alto Renascer. O nome do nosso município, né, porque todo mundo mora aqui no mesmo município, é Hidrolândia. E o nome do nosso estado é Ceará. E o nosso CEP, né, o código postal, o código de endereçamento postal é 62.270.000, tá? Então, aqui a gente tem, ó, algumas informações para melhor formalizar o que foi dito acima. Aqui a gente pode perceber algumas informações que contêm o endereço desse lugar. Aqui a gente tem o nome da rua, que é a Rua das Rosas. E aqui a gente tem o nome do bairro, que é o bairro Patronato. E aqui a gente tem o CEP, ó. Observe que ele tem 8 números, tá? E aqui a gente tem o CEP. Logo aqui, ó, a gente vai ter o número das residências, né, ó. Aqui eu tenho 112, aqui eu tenho 94, aqui eu tenho 80. Então, se eu quiser localizar essa casa aqui, por exemplo, o endereço dessa casa aqui seria a Rua das Rosas, no bairro Patronato, número 112, com o CEP que aparece aqui, 97.020.660. O número, né, gente, geralmente o número da construção, o número da casa, ele geralmente vem na fachada da casa, né? Se não vier na fachada da casa, é porque a casa não tem número, tá bom? Vamos para a explicação da nossa atividade, ó. Você vai fazer em seguida a atividade logo abaixo, aqui, né, ó, na página 286, ele diz o seguinte: escreva a seguir o endereço da sua moradia. Então, você vai pedir a ajuda do seu papai, da sua mamãe ou de alguém que mora com você, né? Algum responsável por você. E vai pedir para ele lhe ajudar. Você vai escrever o nome da rua que você mora, tá? Você vai escrever o número da sua casa. Você vai escrever o bairro que você mora. Você vai escrever o CEP, tá? Que é o nosso código postal. Você vai escrever um complemento. O que é esse complemento? Esse complemento seria aquele ponto de referência. Por exemplo, você mora próximo a uma escola. Próximo ou ao lado. Ao lado da escola Vida, só um exemplo, tá? Que é um complemento. O complemento, ele não é obrigatório nos endereços, mas ele auxilia, né, na localização. Um ponto de referência muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue localizar somente pelo o endereço que você deu, né, que é a rua, o número, o bairro e o CEP, e tendo um complemento, a pessoa consegue localizar com mais facilidade. É aqui a cidade, né, que é Hidrolândia, estado, que é Ceará, tá? Então, o CEP da nossa cidade, já adiantando aqui para vocês, ó, é 62.270.000, tá? Aí aqui, ó, a cidade, né, a nossa cidade, Hidrolândia. E o nosso estado, Ceará, ok? Aí aqui você vai completar com as suas informações, que é comum para todo mundo, tá? Lembrando que se você mora na zona rural, você não vai ter rua, né? Não vai existir rua. E possivelmente, né, pode ser que a sua casa não tenha número. E também não vai ter bairro. Aí aqui no lugar da rua, se você mora na zona rural, você escreve o local que você mora, a zona rural que você mora. Tá? Você coloca zona rural e o nome da zona rural na frente. E aqui no bairro você coloca que não tem, tá?
caso você more na zona rural. Vamos para a página 287, a questão 1. Observe a planta abaixo. Depois escreva o endereço de cada estabelecimento comercial solicitado. Então, a gente tem aqui essa planta, tá? E aqui a gente tem a legenda de cada estabelecimento, cada construção localizada dentro dessa planta. Aqui a gente tem o nome das ruas, tá, ó. E aqui a gente tem os números, tá? Como se fossem os números das casas. Aqui, ó, é casa, né? Onde você tem essa casinha verde, você tem casas, tá? É onde você tem essa florzinha aqui, a floricultura. Onde você tem esse peixinho aqui, a peixaria. Onde você tem essa camisa aqui, você tem lojas de roupa. E assim você vai lendo a legenda para ver quais são os pontos que você tem aqui, os estabelecimentos comerciais e as construções. Carrinho é supermercado, a mensagenzinha é correios, o livro é a livraria, o óculos é a loja de óculos, o sapato é a loja de sapatos, tá? Cada uma delas tá aqui dentro, né? Está em uma rua e tem um número. No item A, ele pergunta o seguinte: qual é o endereço dos correios? Aí você vai procurar onde é que tem o correio, ó, o correio é onde tem essa mensagenzinha. Tá aqui, ó. Você encontra o correio aqui. O correio tá aqui em rua, ó, tá na rua Maritaca. E qual é o número? 42. Aí você vai escrever Rua Maritaca, número 42. Depois, qual é o endereço da loja de sapatos, ó? Aqui é a loja de sapatos, ó. E você vai escrever o nome da rua, ó, tá nessa rua aqui, ó, que é a Rua Arara, e o número é 63. Você escreve Rua Arara, número 63. Depois é a floricultura. A floricultura tá na rua, ó, Tuiuiu, no número 12. Depois a livraria. A livraria tá na rua Jaçanã, número 30. A peixaria. A peixaria também está na rua Tuiuiu, número 48. Ok? Então, você vai observando e vai escrevendo os endereços em cada item aqui abaixo, tá? Do item A até o item E. Terminando a página anterior, você vem para a página 314. Na página 314, ele vai pedir para você traçar o caminho que a Jamile, né, leva da casa dela ao parque. E depois você vai pintar os pontos de referência do caminho que ela percorreu. Então, você vai observar que o caminho, a tia não vai me mostrar tudo, porque no livro dela tá marcado o caminho, tá? Então, você vai procurar qual é o caminho que dá pra Jamile sair da casa dela e chegar no parque. Aí você vai marcar o caminho. Depois que você terminar de marcar o caminho, você vai pintar os pontos de referência. O primeiro ponto aqui de referência é o cinema. Então, você vai pintar o cinema. Depois, você tem os próximos pontos de referência. Aí você vai pintando os pontos de referência que você passar por ele quando você marcou o caminho da casa da Jamile até a chegada ao parque. Ok, meus amores? Então, foi isso a nossa aulinha de hoje. E espero vocês no Google Meet às 9 horas. Beijos, tchau, tchau!